Professor, segue em frente. Vamos Começa lá, a dá ler. jogo, iniciando a gravação, iniciando a aula. Eu comentei desse filme primeiramente com a professora, com o pessoal do Aquarela, depois com vocês, porque tem algo que é da geografia, que inclusive foi trabalhado numa aula do segundo ano do ensino médio, no aplicativo das escolas públicas, mas rapidamente. Algo fantástico que eu achei que a Marvel caprichou, foi perfeita. Isso preferindo a DC. Por quê? Nos quadrinhos, o Thanos, ele era um personagem besta, tosco. Nos quadrinhos, o Deadpool saiu com a deusa da morte, ele ficou com ciúmes, deu uma de vitão, que seria um talarico, e aí, para impressioná-la, começou a matar meio mundo daqui, meio mundo acolá, para impressionar a deusa da morte. Os redatores da Marvel, quando estavam costurando todos os filmes, desde o Hulk, do Capitão América, do Homem de Ferro, os Guardiões da Galáxia, tudo interligando um no outro, eles pensaram, temos que encerrar com chave de ouro. Temos que dar uma boa justificativa para o Thanos. Porque senão a gente não vai ganhar tanto dinheiro. A gente caprichou tanto com enredos, com história, com figurino, com atores, etc., para chegar nos últimos dois filmes e o Thanos vir por causa disso. Eles pensaram, não vamos fazer exatamente igual aos quadrinhos. Porque se a gente fizer exatamente igual aos quadrinhos, o que vai acontecer? Não vai ir tanta gente ao cinema. Porque as pessoas vão pensar, já sei o que vai acontecer, já vi os quadrinhos, já achei na internet, vai acontecer isso, isso e isso. Não tem graça, assisto depois, não vou gastar um dinheirão para assistir aquilo que eu já sei. Ou uma chuva de críticas negativas e não positivas como houveram. Não honrou o quadrinho é mais completo. Não gostei. E a Marvel precisava recuperar o alto dinheiro investido para poder pegar esse lucro e fazer mais filmes e dar continuidade nesse universo que sempre rendeu, rende e vai render muito dinheiro. Então eles tiveram que ir atrás de outras teorias, de outras explicações. Eles foram ver teorias, pensadores, etc., para dar uma justificativa para o Thanos, porque não podia ser assim. Seria chato, seria ridículo. Eles não iam ganhar dinheiro, eles têm interesse, claro, óbvio, no dinheiro, por isso que eles oferecem algo maravilhoso. E a gente consome porque é muito bom. O que eles foram atrás? Da teoria de Thomas Malthus, elaborada em 1898, teoria malthusiana. E o que essa teoria dizia? Ela dizia que daqui a 100 anos, isso ele disse lá em 1898, em 1998, vamos ter um desequilíbrio, um colapso entre pessoas e recursos. A população vai crescer num ritmo aritmético e a produção de alimentos em um ritmo matemático que não vai acompanhar este crescimento. Vai haver um colapso, vai haver um desequilíbrio entre pessoas que vão crescer num nível e recursos que vão crescer em outro nível. Chegando em 100 anos, haverá um colapso e haverá um desequilíbrio. Era o que ele propunha. Claro, ele em nenhum momento propôs matar a metade da população, sair matando aleatoriamente. Mata você, você vive, você morre, você vive, você morre. Não, isso jamais. O que ele pregava era ter um controle de natalidade, os governos fazerem com que as pessoas não tivessem mais do que 2 filhos por casal, para que a população não crescesse tanto e essa previsão dele de 100 anos ou fosse extinta ou fosse adiada para que o ser humano desse um outro jeito de melhorar a produção de alimentos. Era isso que ele propunha. Só que, num filme, um vilão chegar e falar, eu sou o Thanos, vocês estão aumentando a população de maneira excessiva, a produção de alimentos não está adequada, poucos recursos, muitas pessoas, então controle a quantidade de filhos. Ia ser chato, ia ser ridículo, que vilão horroroso é esse, que vilão ruim. Não, ele é sei o quê? Esse candidato à presidência dos Estados Unidos? Vote em mim, controle de natalidade. Aí ele ia querer que o mundo fizesse isso? Não, ia ser chato. Então, um vilão tem que ser mau, tem que ser perverso. E o que ele propunha no filme? Ele propunha matar metade da população porque estava havendo um desequilíbrio entre pessoas e recursos. Tem uma cena que ele pega algo, não é uma caneta, mas eu vou usar aqui uma caneta. Ele fala, É uma faca, não é, é uma professor? Que ele faca. bota assim no dedo e fala, E tudo tem que ser equilibrado, uma coisa assim. exatamente. Ele põe assim no dedinho da Gamora
Esse é o nome da filha É, adotiva. E aí ele fala, tudo tem que haver um equilíbrio. Se não houver equilíbrio, entra em um colapso. E esse equilíbrio que ele fala várias vezes no filme é recursos, pessoas. Porque, segundo o Thanos, no planeta dele houve um desequilíbrio. Houve um desequilíbrio, muitas pessoas e poucos recursos, e aí o país entrou em colapso. E ele, achando que estava fazendo bem, ele pensou, meu, já que isso vai acontecer, eu vou matar meio mundo, porque assim eu evito que esse colapso aconteça, eu diminuo a população, e aí a população não vai aumentar, vai baixar, vai haver isso daqui, é um sacrifício que eu estou disposto a fazer, matar meio mundo, eu não estou incluso, claro, vou descansar depois disso, e aí da população vai sobreviver, antes metade na mente dele, antes metade do que nada, era o que ele propunha enquanto vilão. E os Vingadores, tem até uma cena que eles falam, nós não negociamos vidas, todas as vidas importam, porque que louco é esse cara, matar você, para ele sobreviverem, isso não existe. Isso é um completo absurdo. Mas no filme a gente viu, todo mundo assistiu, que ele pensava exatamente assim. No primeiro filme ele consegue, mas aí os Vingadores voltam no tempo e espaço com a ajuda do Homem-Formiga, e aí ele descobre, vai atrás, acabam sendo derrotados. O Thanos acaba sendo derrotado, e isso não ocorre. Mas a Marvel foi brilhante em usar a teoria malthusiana. Ela percebeu a desculpa correta para o Thanos fazer o que fez. Porque se ele viesse só para matar pessoas, não ia ter muita graça, não ia ter muito debate. Ia ser igual a todos os vilões. Darkseid, por exemplo, da DC, Destruidor de Planetas, ou o outro lá, o Lobo da Steppe, que queria destruir o planeta Terra. Chega e vou matar. Não tem algo a mais, além, para ser debatido, para ser questionado. Não é só um simples vilão. A Marvel trouxe o lado do vilão, a complexidade, a mente perversa dele, como a pessoa pode ser doentia. E ela foi perfeita, achando a teoria malthusiana, que previa que lá na frente haveria esse desequilíbrio entre pessoas e recursos. Ia chegar a 1998 e teremos esse colapso, esse desequilíbrio. Era o que ele previa, era o que ele pensava que acreditaria. Mas, se a gente parar para pensar, isso não ocorreu. De fato, não ocorreu. Hoje, mas eu acho que vai ocorrer, professor, você não acha? tem gente que acha que vai ocorrer. Tem chamados neomalthusianos, pessoas que acreditam que, apesar da teoria dele não ter acontecido, acham que isso vai ocorrer daqui a 50, 100, 150 anos. Tem Você acha professores. que pode acontecer? É complexo. Eu tenho esperança, acho que não, é o meu sonho, porque eu não quero imaginar um mundo onde milhões passem fome por faltar alimento. Isso seria uma situação desesperadora. Eu acho, fico na torcida para que não ocorra. Mas eu já tive colega, professora de geografia, e ela falou: não, eu sou malthusiana, eu acho que isso vai ocorrer. Eu acho que a população está aumentando muito, vai continuar aumentando, e não vai dar conta de produzir alimentos. Não ocorreu, A graças professor, a na Deus. dúvida, nós vai pra Marte. Nós vai pra Marte e acabou. Vai para Marte e Acabou. planta lá o quê? Aí tem que fazer igual aquele filme Perdido em Marte. Uma cápsula com oxigênio, Usar plantação. cocô. E você planta batata com cocô, professor. Eu fiquei indignada É, quando eu vi aquilo, professor. Nossa, é. sempre quando alguém fala desse filme, eu Pois lembro. é, Giovana, não dá. Vai ver, Quando a ela gente vem passa temperada fome, você já. pega a Olha que da semente hora. de. Você pega a semente, bota no seu cocô e vai nascer uma batata. Já vai ver, vem Ai, que temperada. nojo. Ó, a É, batata já já é vem gostosa. Com temperada. esse tempero, será que não é boa? Ó, que delícia. Experimentar. Opa, seus restos. Nossa, vai vir uma delícia. Que É. Mas delícia. se parar, tudo na natureza se recicla, vai entrando, inclusive as fezes dos animais nas florestas, né? Então, É, Giovana, as vai saber que necessidades você come são cocô. usadas também como estrume, como esterco, para poder serem plantados outros alimentos, para arear a terra e etc. Ela acaba entrando na natureza, fazendo parte da natureza depois de um tempo. As necessidades dos animais.
Elas acabam entrando nos rios, no solo, etc., mas não vira mais fezes, vai se decompondo, fazendo parte da natureza. Só que, por que isso não ocorreu? Essa previsão de Thomas Malthus, apesar da população ter aumentado Porque a gente muito. começou a consumir mais Sim, e plantar mais pessoas mais. consumindo mais, mas por que não ocorreu? Alguém tem alguma ideia? Crescimento de tecnologia, aumento da Exatamente. tecnologia. Aumento da tecnologia. Isso mesmo. O ser humano, com interesses pessoais, claro, interesses em ganhar dinheiro, em ficar milionário, começou a desenvolver várias tecnologias para produzir mais em um menor tempo e em um menor espaço. Como, por exemplo, na Revolução Verde, que ocorreu lá no comecinho dos anos 60. Não sei se vocês já estudaram esse assunto ou se vão estudar. Revolução Verde foi basicamente a mesma coisa do que a Revolução Industrial, só que ocorreu no campo, com o avanço dos maquinários, das tecnologias, e muitas coisas, em vez de serem plantadas e colhidas com as Professor, mãos, eu tenho uma pergunta. pode fazer. O que é reforma agrária? Reforma agrária vem da parte da agricultura, reformar a parte da agricultura. Você dividir terras para famílias que não têm, para que essas famílias possam produzir para ter o próprio alimento e para poder comercializar. A reforma agrária visa ter mais famílias, mais pessoas, na teoria, com mais terra, para uma concorrência maior e devido a essa concorrência, a qualidade dos alimentos aumentarem, termos mais alimentos de melhor qualidade, com menos agrotóxicos e etc. Porque na teoria, se você tem mais concorrência, tudo melhora. Se você tem um ou dois grandes fazendeiros para abastecer o país, eles vão produzir e plantar de qualquer jeito. Agora, se você abre o mercado, permite que várias famílias possam plantar, possam produzir para o próprio subsistento e para vender, essas famílias vão ter uma grana, vão ter uma renda e nós No acabaremos. Brasil tem reforma agrária? A Ou já reforma fizeram agrária reforma agrária? não, ainda não está sendo debatida. Muito se falou em reforma agrária, mas é algo muito complexo, porque você tem que pegar as áreas que estão nas mãos dos empresários, nas mãos dos agricultores, e ver se de fato eles estão plantando, produzindo, se está sendo inútil, se é a plantação de uma única coisa só, plantation. Tem que ver se é a área disponível sem desmatar, sem queimar mais árvores, para dar para essas pessoas no Pantanal, na Floresta Amazônica e etc., no centro-oeste e no norte do país. E para quem você vai dar? Para qual família? Elas vão realmente produzir? Vai ser algum grupo que é terrorista? Serão famílias que realmente trabalharão na terra? A reforma agrária é linda, na teoria é maravilhosa, mas é muito difícil, muito complexo para se elaborar. Claro, todo mundo, eu, inclusive vocês, queremos que todas as famílias que não tenham terra, que passam fome, tenham terra, plantem, comam, vendam. E nós, quando chegarmos no mercado, vamos ver produtos, frutas e verduras mais baratos, de melhor qualidade, porque uma família vai pensar, eu vou reduzir os meus custos para vender mais barato para o mercado, para as fábricas, para eu sempre vender uma quantidade maior e estar sempre vendendo. Outra família vai falar, não, eu vou produzir algo de melhor qualidade. E aí devido à concorrência, vai querer produzir ou mais barato ou de melhor qualidade para sempre estar vendendo. E as fábricas também vão procurar quem vende mais barato, quem vende um produto de melhor qualidade, porque se a fábrica compra mais barato, ela repassa mais barato para o mercado, que vai repassar mais barato para a gente e vai vender mais. Então, devido à ganância, à concorrência, ao interesse pessoal, desde o cara que planta até nós que consumimos, a reforma agrária seria maravilhosa. Mas é basicamente isso: distribuir terras para quem não tem, para que essas pessoas possam ter terras para sobreviver e vender os produtos para o consumo interno. Beleza? Alguma. Entendeu? Posso continuar? Pode Se houver continuar, professor. qualquer dúvida, podem perguntar. A Revolução Verde foi exatamente isso, o avanço da tecnologia no campo. Claro que algumas coisas ainda é preciso colher e plantar à mão, mas outras já podem ser colhidas com maquinário. E aí o maquinário fez
reduzir o tempo de colheita. Se 10 humanos precisavam de uma semana para colher algo, a máquina colhia em 2 dias com apenas uma pessoa. Aí esse dono da terra, ganhava 5 dias. Ganhava um tempo a mais na hora de plantar, porque a maquinário plantava para ele. A irrigação, o maquinário tem aqueles negócios que gira, que facilita muito mais. Os agrotóxicos / defensores agrícolas, que fazem com que na lavoura não tenha muito prejuízo e combatam as pragas, ainda mais com os aviões. Toda essa tecnologia gerou desemprego, gerou infelizmente desemprego no campo, e no Brasil muita gente saiu do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, e veio para São Paulo, porque ficou desempregado, e São Paulo, na época, estava num avanço muito grande econômico, industrial, com as fábricas da Ford, Fiat, Volkswagen, etc., e essas pessoas vieram trabalhar para cá. Aí o primeiro fator que fez com que a previsão da teoria malthusiana desse errado, a Revolução Verde. Esse cara não podia imaginar que ocorreria uma Revolução Verde daqui a 50 anos, depois do que ele imaginou. Claro, também com interesses pessoais. A família Rockefeller patrocinou os estudos, patrocinou os equipamentos para poder patentear e ganhar dinheiro. E quem comprou esse material? Obviamente, com o mesmo interesse, intuito de ganhar, de faturar, de lucrar, comprou a licença, comprou os equipamentos, reduziu e começou a produzir mais barato e vender mais. Na teoria, a Fundação Rockefeller dizia que era para as pessoas comerem, para ajudar os mais pobres, mas na prática não foi bem assim. Se eles gastaram dinheiro desenvolvendo isso, eles queriam recuperar, ninguém rasga dinheiro, não existe Papai Noel. E quem comprou também, ninguém vai pegar dinheiro, o seu lucro, não, vou comprar essa tecnologia para produzir, para dar para as pessoas. Não, é óbvio que não. Aí eles compraram para venderem mais barato e venderem mais. Vender para pessoas. Isso. Vender, exatamente, vender e não doar. Vender para pessoas. Tem a frase de um economista: capitalismo. Para ganhar dinheiro, óbvio, o interesse pessoal é a ganância. Pois é. Que fez. Pessoa gananciosa. A ganância, o interesse próprio. Aí as pessoas começaram a produzir mais em menor tempo, mais barato, começaram a vender mais porque as fábricas começaram a comprar delas, as pessoas, quando eles vendiam nas feiras, etc. E aí foi vendendo mais e mais, a concorrência viu, começou a comprar, e com o passar do tempo, todo mundo estava desenvolvendo mais alimentos em um menor tempo e em um menor espaço. Outro fator que fez com que ele não desse certo nisso daí. Questão de Israel, também nessa mesma linha tecnológica, porque Israel fez coisas maravilhosas. Eu até usei para fazer o meu TCC como término da faculdade. Eu descobri que Israel já tem um processo de dessalinização da água do mar. Pega a água do mar, tira o sal para a plantação. Eu descobri que Israel planta em locais que são tão quentes quanto o sertão brasileiro. Planta batata, tomate, alface, rúcula e etc. Eles conseguem plantar. Olha. Maravilhoso. E eles desenvolveram... Israel avançado, hein? Israel é muito fera. Israel é um país pequenininho, mas quando você puxa o que eles fizeram, são coisas grandiosas, coisas maravilhosas, dignas de tirar o chapéu. Eles conseguiram desenvolver frutas e verduras capazes de suportar calor de 40 graus, que a gente não consegue imaginar essas frutas e verduras suportando esse calor. E eles fizeram isso. Eles têm um deserto e nesse deserto eles plantam. E com que água? Se eles têm poucos recursos hídricos? Com a água dessalinizada do mar. Ele não podia prever isso. Ele jamais previu a Revolução Verde e que Israel iria plantar em um local muito quente, com calor de 40 graus, com água tirada do sal do mar. Ele não previu isso. Outra coisa que Israel tem, que é maravilhoso, que vai ser usado mais, eu espero que chegue no Brasil, e se tenha chego, já se espalhe, que é a companhia... Oi? Isso também seria maravilhoso. Tô vendo aula só. Isso seria maravilhoso se chegasse no sertão brasileiro. Já pensou se no sertão brasileiro as pessoas possam plantar e irrigar com água que tirar o sal? Seria show de bola. Seria magnífico. Quantas pessoas que estão desempregadas, passando fome, teriam condição de se alimentar? Teriam condição de vender seus produtos?
seria mais fácil de fazer uma reforma agrária. Você daria terra que ninguém quer, por exemplo, com essa tecnologia. As pessoas iam comer, iam ter o direito de... Professor, você sabe alguns países que já fizeram reforma agrária? Estados Unidos já fez, alguns países da Europa. Nos Estados Unidos existem as Families Farm, fazendas familiares. São várias famílias com Ah, fazendas. É muito comum isso. A gente vê em filme, série, etc. Tem até em South Park, quando o cara... Só que o cara planta coisa errada, ele planta a cannabis. Mas é comum isso, mas é trabalharem... plantação. É comum isso. Eles fizeram isso porque qual é o interesse deles? Qual a ideia deles? Mais famílias com fazenda, plantando e vendendo, vai ter uma concorrência maior. Tendo uma concorrência maior, a qualidade aumenta e também o preço diminui. Essa é a ideia deles. Eles conseguiram fazer, Vendo, entregaram. professor? É, O Brasil que não é um país avançado. não é, já era para ter feito uma reforma agrária, já era para ter feito igual lá, dar as terras para as famílias, deixa elas concorrendo entre si, e consequentemente, vamos ter uma melhor qualidade dos produtos, vai abastecer o mercado interno, essas pessoas vão ganhar o seu dinheiro, vão ter o seu alimento, vão ter o próprio sustento, ainda mais em regiões como o Nordeste, por exemplo, que eles sofrem demais. Centro-Oeste, por exemplo, a gente faria com que talvez pessoas deixassem São Paulo e fossem para o interior, por exemplo, e aí Pois é. problemas gravíssimos em São Vai Paulo fazer o como quê? trânsito, poluição, metrôs e trens lotados diminuíssem, porque talvez as pessoas pensassem, meu, não quero ter essa vida trabalhar aqui, vou trabalhar lá no sertão com a minha fazenda, vou ter uma qualidade de vida melhor, vou me alimentar melhor e eu vou mudar para lá. Muitas pessoas vão fazer isso. Faltam 10 minutos. Vou terminar essa chamada e depois eu faço outra. Israel, perdão, também tem uma companhia chamada BioBee. Eu falei dessa companhia no meu TCC, por isso que eu estou trazendo essa companhia. É maravilhoso o que eles fazem. Eles combatem pragas nas lavouras sem o uso de agrotóxico. E como que eles fazem? Simplesmente usando o inimigo natural. Eles deram o exemplo de uma plantação onde os ratos destruíam toda a plantação, tudo que eles ali plantavam. E o que eles fizeram? Foram atrás descobrir quem era o inimigo natural do rato. Descobriram que eram as corujas das torres. O que eles propuseram ao fazendeiro? Constrói casinhas de corujas e coloca alimentos aqui para elas. Elas vão vir comer e vão caçar os ratos. Dito e feito, fizeram as casinhas para as corujas, elas vieram para cá e começaram a comer os ratos, a caçar os ratos, e não utilizou-se mais agrotóxicos. E quais são as vantagens disso? Tremendas, porque o solo não vai ser prejudicado. Você vai deixar de usar veneno. Já pensou que maravilha você deixar de usar veneno? Porque é um ciclo ad eterno muito ruim. Porque você usa veneno, mata a praga, só que ela vai se desenvolver e aí esse mesmo veneno não vai ser capaz de matar a praga. Você tem que usar o veneno mais forte. E assim vai crescendo. E cada vez que o veneno fica mais forte, prejudica o solo, até chegar um determinado momento que aquele solo não vai ser mais agricultável. Você não vai conseguir mais plantar nele. Você vai ter que utilizar outro solo, outro local para poder plantar, para sobreviver, para vender. Agora, com isso, você deixa de usar os agrotóxicos, os defensores agrícolas. Não vai mais prejudicar o solo. Você vai ter aquele solo para sempre. Outra coisa, redução de custos. A coruja vai fazer o teu trampo. Oi. Trampo nenhum. Fez a casinha, bota a Ué, você coruja. não ia coletar? Oi? Desculpa, professor. Desculpa. Outra coisa, a coruja faz teu trampo. A coruja vem, fica na casinha, vê o rato, caça o rato, caça. Quando você vai ver, não tem mais ratos, a plantação está lá intacta e você reduziu os seus custos. E aí você pode chegar para quem compra e falar, olha, reduzi meus custos em 10%. Eu vou te passar 10% mais barato. Ou então, se você não passa o desconto, você vai ter um lucro de 10%. Se você vende ao mesmo preço, mas se você gastava isso para vender, aí você e vender aqui, aí você reduz, você vai ter essa diferença a mais. Ou você pode reduzir o preço. Se você não reduzir o preço, outra pessoa vai perceber isso, vai pegar essa tecnologia, essa inovação, vai fazer com ele e vai acabar reduzindo. Aí o cara que não reduziu vai deixar de vender porque não reduziu os custos. Então é muito provável que em vez de ele ter um lucro maior, ele reduz os custos. As fábricas
comprando mais barato, naturalmente vão passar mais barato. Porque se não fizer, outra fábrica vai dar um jeito de fazer isso. Ou ela vai comprar terra e ela mesma vai produzir, ou ela vai atrás de outra pessoa, porque alguém vai ver isso e falar, caramba, aquele cara tá fazendo isso, tá ganhando dinheiro, vou fazer igual, vou reduzir os meus custos, porque certamente outra fábrica virá. Porque devido à concorrência, uma empresa que compra suco laranja para fazer suco, vai ver, caramba, olha aquela fábrica, reduziu os custos, vou comprar. E essa fábrica, a mesma coisa, a mesma lógica. Ou ela vai reduzir os custos em 10%, na mesma proporção, ou ela vai ter um lucro maior. E se ela não reduzir, a concorrência vai. E assim vai até chegar ao mercado. Na ponta lá, vai estar mais barato, porque foi reduzindo passo a passo. E quem não reduziu, sofreu, deixou de vender, porque certamente a concorrência reduziu os seus custos. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, ele pode simplesmente colocar lá um adesivo e falar produto livre de agrotóxicos e talvez comprar, vender mais caro. Pode, de repente, ou a fábrica, ou o agricultor, ou o mercado, por exemplo, criar um setor de produtos livres de agrotóxicos, muita gente vai comprar. Imagine você tenta no mercado e vê um suco, uma coisa mais barata, assim, uva, de repente, lá na caixinha, e essa uva está livre de agrotóxicos e está barata. Você vai comprar, vai ter uma demanda muito maior, e tendo essa demanda muito maior, lá na frente o preço vai subir, e as fábricas e os empresários vão naturalmente ganhar mais, ter mais lucro, vão investir mais, vão atrás disso, vai gerar mais emprego, mais renda, mais desenvolvimento. Olha que vantagem você utilizar isso na companhia Biobi. Você preserva o solo, não precisa se preocupar em achar mais terras. Israel deu o exemplo de que é possível sim plantar mais em menor espaço para uma maior quantidade de pessoas. Já pensou usar essa tecnologia no sertão ou no deserto do Saara e também em outros países? Pensa essa tecnologia sendo espalhada pelo mundo inteiro. Que maravilha que seria. Onde não tem comida, as pessoas não têm comida, onde sofrem, coloca essa tecnologia. No mínimo, as pessoas vão ter comida para o próprio subsistento. E também vão fazer para vender. Você já fomenta a economia muito mais, porque as pessoas vão querer um alimento mais barato. E se elas, mesmo que elas não vendam, elas vão ter pelo menos como se alimentar, como ter a própria subsistência. E não mais vamos precisar de outras terras para poder plantar. Terras onde a gente nunca imaginou que seria possível plantar alimento, vai ser possível, graças à tecnologia humana. Graças ao que Israel fez, graças à Revolução Verde, que fez com que o ser humano produzisse mais alimento em menor tempo, em menor espaço, e também livre de agrotóxicos, onde antes não podia se imaginar que fosse possível plantar alimentos. Por isso que, graças a Deus, a previsão dele não se aconteceu, e hoje nós temos alimentos suficientes para todas as pessoas no mundo, por causa dessas questões. Ele não poderia imaginar o que iria acontecer. E graças a isso, temos alimentos para todos. Está acabando a chamada? Talvez vocês estejam... Eu vou continuar no próximo link. Talvez vocês estejam se perguntando, ah, mas professor, tem gente que passa fome. Ah, mas e no caso da Venezuela, no caso da Argentina, da Coreia do Norte, onde 90% da população passa fome, está em situação desesperada, pessoas também estão na rua, pessoas estão sofrendo, será que ele não estava certo? Eu vou explicar isso na próxima aula. Alguém, por enquanto, tem alguma dúvida? Deu para entender? Nenhuma, senhor, deu para entender. Deu? Beleza, então próximo. Sim, professor. Eu vou continuar explicando por que apesar de pessoas passando fome, essa teoria acabou não se concretizando. Eu vou terminar a gravação por aqui, vou encerrar e já vou fazer o próximo link. Beleza? Até